Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês sabem nós estamos passando por um momento muito difícil em função da suposta eleição de um de toda a sua quadrilha para o cargo de chefia do executivo. Isso com certeza é uma tragédia que vai ter reflexos sociais, mas também vai trazer reflexo para o mercado financeiro, para os investimentos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu já agradeço a vocês por estarem acompanhando esse vídeo e se vocês quiserem receber mais conteúdo, inscrevam-se aqui no canal e vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Bem, primeiramente vamos entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Para que a gente possa fazer algum tipo de prognóstico e nos posicionarmos, nós precisamos entender com que tipo de pessoa nós estamos lidando. Então a gente pode usar como referência todos os ideais que essas pessoas defendem, os livros que elas já escreveram, as parcerias e adesões ideológicas aos países que eles fazem, às pessoas que eles fazem, e no resumo de tudo isso a gente sabe declaradamente que tratam-se de pessoas socialistas. Seria um socialismo mais reformista, então ao invés de tomarem os meios de produção à força, como teria sido feito na União Soviética, por exemplo, eles pretendem fazer com um avanço progressivo do Estado sobre a economia, o que a gente sabe onde termina. Nós temos aí países vizinhos que não nos deixam esquecer, não é verdade? Nesse contexto, a gente está tendo aí um projeto de emenda constitucional, conhecido como PEC, que, caso seja aprovado, tende a ser muito prejudicial também para os nossos investimentos, para a nossa economia. E nós, as empresas, os consumidores, pagamos essa conta no fim do dia. Só de largada nós já temos esse cenário à frente, o que já nos dá um sinal de que esperar diretrizes econômicas desse suposto governo alinhadas com a prosperidade seria uma grande ingenuidade. De todos os sinais que eles dão só reafirmam que não há nenhum compromisso com política fiscal, com política monetária. Embora a política monetária dependa também do Banco Central, ao longo do mandato existe também a renovação do mandato do presidente do Banco Central, que é uma indicação do presidente da República, então nem isso está garantido, né, que esteja devidamente travado aí para que a gente não corra riscos. Então, em linhas gerais, as diretrizes são muito alinhadas àquela política econômica desenvolvimentista que nós já vimos, né, de perto, inclusive em períodos anteriores em que essas mesmas pessoas estiveram no poder. O que, no fim das contas, vai servir para aumentar o nível de endividamento do país, tanto interno, aí me refiro das pessoas físicas, das empresas, quanto institucional do próprio país, o que aumenta o nosso grau de risco como um todo. O resultado disso é, eventualmente, nós temos, para pagar essas contas, maiores impostos, a manutenção de uma taxa elevada de inflação, com esses gastos crescentes que o governo pretende fazer, e também por conta disso, associado ao maior gasto, que gera maior inflação, e os maiores riscos que o país apresenta, nós devemos ter também maiores taxas de juros. E aí, em termos de investimentos, o que a gente pode ler aqui, né? Taxa de juros, quando se mantém altas, elas remuneram melhor aqueles títulos do governo, né? Posições em renda fixa e tal. Mas no longo prazo, isso é muito danoso para a economia como um todo, né? Porque restringe as possibilidades de investimento, de consumo, e o dinheiro passa a estar alocado não em inovação, não em ganhos de produtividade, mas tão somente na remuneração da dívida do governo, né? O que não é uma coisa produtiva. O governo não se endivida para produzir nada, ele se endivida para pagar aí salário de ministro, salário de juiz, salário de deputado, vale terno, vale gasolina, aquele monte de coisa que a gente já sabe. Então, ao mesmo tempo que remunera um pouco melhor os títulos de renda fixa, os juros altos comprometem a atividade empresarial, que é isso que nós estamos falando agora. Quando falamos de atividade empresarial, cada tipo de empresa tem um modelo de negócio que depende mais ou menos de captação de recursos, tomada de empréstimos. Algumas precisam de um fluxo de caixa, algumas precisam realizar constantemente novos investimentos para se manterem competitivas. Para esse tipo de empresa que demanda mais captação de recursos, os juros altos dificultam essa atividade empresarial, o que importa para quem tem investimento em ações, né, investimento em bolsa. Por outro lado, isso favorece alguns tipos de negócio que ganham em cima dessa elevada taxa de juros. Então, não necessariamente é ruim da mesma forma para todas as empresas. Para algumas é um pouco mais, para outras é um pouco menos. Falando do mercado acionário como um todo, né, a primeira coisa que a gente pode mostrar para vocês aqui é o gráfico do Ibov, esse aqui é o gráfico do índice da nossa bolsa. Para quem não sabe ler isso aqui, chamam-se candlesticks, chamam-se velas em português, ou tem gente que gosta de chamar de barras, embora o gráfico de barras seja outro. Para quem não sabe ler esse tipo de gráfico, nós temos um vídeo aqui no canal também explicando detalhadamente como fazer essa leitura. Mas de uma maneira geral, você que não conhece, pode ler da seguinte forma. Quando ele está subindo, realmente ele está subindo. Quando ele está caindo, ele está realmente caindo. Tá? O desenho que ele forma é de fato o que está acontecendo. Ele só tem alguns detalhes a mais que são úteis. Mas, enfim, você não precisa saber disso nesse momento. Vamos lá. Esse é o gráfico do nosso índice Bovespa. Vamos colocar um gráfico com mais um aqui, um gráfico diário, só para a gente medir com mais precisão. Então, desde o dia em que supostamente houve a eleição, a Bolsa apresenta aí uma queda
ela chegou a oscilar para cima um pouco, né, logo no momento seguinte, e aí ela está numa atual queda, nesse momento, de 7,81%. Se nós pegarmos o topo desse período até a mínima que a gente encostou ontem, né, a gente chegou a falar de uma desvalorização de 13,40%. Isso dá um banho de água fria para todas aquelas pessoas que pensavam que a Bolsa subiria para 125 mil, 130 mil pontos até o fim do ano. Parece que esse plano aí, essa decolagem tivemos que cancelar aí no meio do caminho, não parece estar em vias de acontecer. Nosso índice da Bolsa, então, está se desvalorizando. Por que isso acontece? Isso, muito provavelmente, já é um grande reflexo dessa expectativa que o mercado gera em cima desse suposto novo governo. Algumas pessoas dizem, Paulo, mas o governo ainda nem assumiu, eles nem tomaram nenhuma medida ainda, por que a Bolsa já cai? Lembrando que o mercado financeiro tenta sempre se antecipar às conjunturas. Ele trabalha sempre com uma expectativa futura. Os preços refletem hoje o que a gente espera do mercado amanhã. Então, basicamente, essa é a ideia. E o que a gente pode ver ainda nesse gráfico é que essa queda atual não é o fundo do poço, tá? A gente está falando de uma quedinha aí de entre 7% e 13%, dependendo do recorte que você faz de tempo. Mas esse tipo de política desenvolvimentista pode nos trazer de volta a um período parecido com o período do governo Dilma, né? Vocês podem se lembrar, entre 2010 e 2016, vamos colocar um gráfico aqui para trás, para a gente ver mais ou menos como o mercado se comportou nessa época. Não quer dizer que seja igual, tá? Sempre bom lembrar isso, que o gráfico nos mostra no passado não quer dizer que ele vai se comportar dessa forma no futuro, mas dá uma ideia, né, daquilo que está na margem do possível. Claro que isso vai depender da intensidade das políticas do governo. Então, quanto mais ele for com sede ao pote na destruição do país, claro que mais rápido as coisas se deterioram. Se ele for destruindo aos poucos, como aconteceu aqui nesse período que eu vou mostrar para vocês, é claro que o processo é mais lento. Então, olha só como se deu a queda. Ela assume aqui em 2011, né, vendo que o mercado, no ano de 2010, que é esse período aqui, ele já vinha lateral, ele já não conseguia fazer um gráfico ascendente. Aí ela assume em 2011, durante esse recorte aqui, ó, ela cai, né, ela é expulsa do governo em 2016, em agosto mais ou menos. Vamos colocar até agosto aqui. Esse aqui é o gráfico que representa o cenário do governo Dilma. E como eu falei de antecipação para vocês, no finalzinho, quando já estava ficando claro que ela ia sair do governo, né, você vê que o mercado reage positivamente. O mercado começa a subir e desde então ele apresenta uma alta, mas durante o governo as expectativas eram ruins e ele permaneceu ora lateral, ora em queda. Tá? No cômputo geral, a gente está falando de uma queda entre máxima e mínima aproximadamente aí uns 48%. Não é pouca coisa, né? Imagina que quem investiu em bolsa entre 2011 e 2016 ficou 5, 6 anos aí segurando as suas ações. E claro que individualmente algumas ações foram melhores, outras foram piores, mas no resultado médio aqui, considerado pelo índice Bovespa, quem investiu em ações amargou um prejuízo ao longo desse período. Claro que, né, mais para frente até houve um resultado positivo, mas esse período deve ter sido muito difícil, haja paciência. Então isso é só uma demonstração que eu estou dando para vocês, uma amostra de que pode ser um período difícil, em que não necessariamente a economia desabe de uma vez só, como em eventos trágicos, aqui como o crash de 2008, ou em eventos como aqui mais para frente, né, em março de 2020, teve aquele problema de trancar todo mundo em casa e gerou uma queda muito rápida, muito acentuada. Não necessariamente o mercado cai assim, né? Às vezes ele cai, mas ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Então, em termos de comportamento do índice, foi isso que aconteceu, né, quando a gente adotou políticas parecidas com as que estão sendo propostas de serem implementadas agora. O único problema é que agora o pessoal parece estar um pouco mais agressivo, né? Agora essas mesmas políticas vão vir com doses mais cavalares, então isso pode dar uma acelerada na nossa deterioração econômica. Falando mais especificamente de setores, eu quero entrar em mais detalhes e conversar com vocês nesse cenário de inflação, juros altos, cada setor como tende a reagir, quais se beneficiam mais, quais se beneficiam menos. Mas eu percebo que esse vídeo já está ficando muito longo e vai ficar muito maior se eu fizer isso, porque é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo, para que a gente possa fracionar melhor esse conteúdo e não fique tão extenso. Já um outro, que não seria um setor, mas uma outra categoria de empresas que eu gostaria de mencionar são as empresas estatais, que devem sofrer pela natureza do próprio suposto governo que há por vir, né? Historicamente, a gente sabe como eles tratam essas empresas. Penduraram políticos aliados, de onde eles desviam recursos para suas campanhas, de onde eles desviam recursos para a compra de apoio. Então, Petrobras, Banco do Brasil, etc., podem sofrer muito com os desmandos e a visão antimercado que faz parte da essência dessas pessoas aí que estarão por vir. Servirão apenas como
uma grande vaca leiteira que eles pretendem sugar o máximo possível, né, em função do seu interesse próprio. Bom, então o cômputo geral disso é que o que nós esperamos no primeiro momento? Um desarranjo das contas públicas, uma má performance da economia local, sem considerar uma performance ruim eventual da economia lá fora também, o que pode nos influenciar, mas aí nós não sabemos exatamente. Nós estamos falando de uma eventual dificuldade de uma grande valorização de boa parte das empresas. A gente está falando de um aumento significativo do risco do país, aumenta o risco jurídico que nós estamos passando também, né? Todos esses desmandos, essa falta de lei que nós vivemos, arbitrariedades, etc. E todas essas coisas têm um resultado comum, que eu preciso colocar aqui para vocês, que geram uma tendência na elevação do preço do dólar também. É claro que o preço do dólar não depende inteiramente da economia brasileira. Ele depende da conjuntura global, sobretudo da economia norte-americana, claro, que é quem emite essa moeda. Mas dentre os fatores que compõem o preço do dólar, no que diz respeito à economia local, e isso faz parte da conta, é uma pressão para que o preço suba. E aí a gente diz o dólar sempre de uma forma metonímica também, eu gosto de ressaltar, representando moedas estrangeiras como um todo, né? Mas existem formas de pelo menos tentar amenizar os efeitos danosos disso tudo. E nós vamos falando disso aos poucos, sobre diversas modalidades de investimento, sobre as conjunturas econômicas, estratégias defensivas para fazer uma boa alocação de recursos. Vamos falar um pouco de finanças pessoais também, que podem ser muito úteis nesses períodos, etc. e tal. Então, para receber todo esse conteúdo, depois desse panorama geral que a gente colocou aqui, inscrevam-se no canal e vamos aos poucos dando cada passo nessa direção. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. E até a próxima.